Então, meu nome é Dalia Paula Boico, eu sou residente de terapia intensiva do primeiro ano do CEPET e a minha aula de hoje vai ser sobre valvulopatias. Então, aqui um pouquinho do que a gente vai abordar hoje na aula, alguns conceitos iniciais, conceitos mais gerais sobre as valvulopatias, os tipos, e vou só citar no final os dois tipos de prótese e qual que são os benefícios e os malefícios de cada uma. Então, as valvulopatias, elas são causadas por uma agressão crônica às cúspides ou ao aparato valvar, né? Acabam acarretando, assim, uma sobrecarga de pressão e ou volume nas câmaras cardíacas. Elas são as principais causas de insuficiência cardíaca no doente. E as que têm a maior prevalência e repercussão clínica são relacionadas às câmaras esquerdas, ou seja, relacionadas às válvulas mitral e aórtica. O que a gente tem são estenoses e insuficiências, né? Então, para diferenciar as duas, uma estenose é aquela que causa prejuízo na abertura valvar e a insuficiência vai causar um prejuízo no fechamento da válvula. Aí aqui um pouquinho da anatomia, só para a gente ver onde que ficam as válvulas, né? Aqui a gente tem a válvula pulmonar, que ela fica ali na entrada da artéria pulmonar, a válvula tricúspide, a válvula aórtica e a válvula mitral. O que a gente vai focar mais na aula de hoje é a aórtica e a mitral. Então, vamos aos tipos. Da aórtica, a gente tem tanto estenose quanto insuficiência, da mitral a mesma coisa, e da tricúspide também a gente tem tanto estenose como a insuficiência, mas normalmente a tricúspide ela acaba evoluindo de estenose para insuficiência, então eu vou focar mais na insuficiência mesmo. Então, a estenose aórtica. A área valvar normal, ela varia entre 2,5 a 4,5 centímetros. Quando a gente tem uma estenose leve, a gente tem mais do que 1,5 centímetros. Quando é moderada, é de 1 a 1,5. E quando ela é uma estenose grave, a gente vai ter menos de 1 centímetro. Aqui a gente tem o comparativo, né, de o que seria uma válvula normal e a válvula com estenose, né? Ela causa uma obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo devido à calcificação das estruturas das válvulas. Ela tem como principais causas uma estenose congênita, que a gente tem a principal é a formação de uma válvula bicúspide ao invés de uma tricúspide, a estenose aórtica degenerativa, causada pela idade, e a febre reumática. A degenerativa ela é a causa mais comum, ela tem uma evolução lenta. Normalmente, os pacientes começam com sintomas após a 6ª década de vida só. Um pouco da fisiopatologia. O que acontece, então? A gente tem uma diminuição na área valvar, isso vai acabar ocasionando um aumento na velocidade do fluxo, aumentando a pressão no ventrículo, acaba causando uma hipertrofia ventricular, levando a uma falência diastólica. O que isso pode acarretar? Ele vai acarretar diminuição no fluxo coronariano, que pode acabar levando a uma isquemia, e também a diminuição da fração de ejeção. Tem alguns fatores de risco associados à estenose, que seriam a aterosclerose, o sexo masculino, o tabagismo, o aumento da idade, como eu falei, a principal causa é a degenerativa, que é devido à idade, o aumento do LDL e o diabetes também podem ser alguns fatores de risco. Alguns sintomas e achados no exame físico que a gente tem. De sintoma, a gente vai poder ter angina, a síncope, a dispneia aos esforços, uma fadiga, tontura, palpitação. E na parte de exame físico, que a gente vai achar é o pulso parvus tardus, que seria quando o que acontece? Ele vai ocasionar uma diminuição na amplitude do pulso e vai aumentar a duração do pulso. A gente pode ter também uma hipofonese de B2, um sopro sistólico, que ele pode acabar irradiando para a carótida. Quando a gente acha esse sopro irradiando para a carótida, dá para se pensar em estenose aórtica. E um sopro também crescente e decrescente. A parte de diagnóstico. No eletrocardiograma, a gente vai ver principalmente sobrecarga de VE nas lesões moderadas e importantes. Pode ter um bloqueio de ramo ou um bloqueio atrioventricular, quando associados a estenoses importantes. E o que a gente tem também
o padrão de eletro, onde a gente vai ter uma inversão assimétrica da onda T, tá? E um infra de ST principalmente nas derivações esquerdas. No ecocardiograma, o que a gente vai poder ver? A gente consegue ver bem a anatomia da válvula, então ele ajuda bastante no diagnóstico, e a gente também consegue ver a avaliação da repercussão dinâmica, hemodinâmica, o quanto essa estenose vai estar repercutindo dinamicamente no funcionamento do coração do paciente. O cateterismo, normalmente a gente faz não para diagnóstico, mas quando o paciente acaba tendo uma indicação cirúrgica, aí ele faz o cateterismo antes, para ver se já tem algum sinal de isquemia ou alguma outra alteração que possa vir a ser abordada junta na abordagem cirúrgica de plastia ou de troca valvar. O tratamento da estenose. O farmacológico, ele vai fazer apenas alívio dos sintomas ou uma ponte para o tratamento cirúrgico, vai dar um tempo para o paciente. O objetivo é a gente conseguir diminuir a pré-carga, controlar tanto a pressão arterial quanto a frequência cardíaca, e normalmente o que a gente faz são as medicações para insuficiência cardíaca mesmo, que são os diuréticos e os vasodilatadores. Aí já o tratamento intervencionista, a gente tem a gente pode fazer a valvuloplastia por balão, que é o que está exemplificado nas figuras aqui do lado. Qual que é o problema dela? Se você fazendo a valvuloplastia, você tem uma alta taxa de reestenose no paciente e você vai acabar optando por ela naqueles pacientes que têm um alto risco cirúrgico. Aí, quando você vai fazer o tratamento cirúrgico convencional, que é a troca valvar mesmo, naqueles pacientes que têm um baixo risco e que já têm uma estenose importante. Aí, a insuficiência aórtica. No caso da insuficiência, como eu falei no começo, é um fechamento valvar inadequado. Ela tem como principais etiologias uma endocardite infecciosa, dissecção aórtica, a disfunção do próprio anel valvar, pode ter causa congênita, pode ser através de trauma e também da febre reumática. Principalmente aqui no Brasil, ainda é bem prevalente as causas reumáticas, não só da insuficiência aórtica, como de todas as outras afecções valvares. A gente tem na febre reumática ainda uma incidência bem grande. Aqui tem os exemplos de como que ficam as válvulas, uma válvula normal, como ela fica normalmente aberta, fechada, e quando a gente tem uma insuficiência, ela sempre vai ter uma parte que não fecha direito, então a gente vai ter uma regurgitação, né? Aí, de fisiopatologia, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma sobrecarga do volume e pressão no ventrículo esquerdo, causando uma hipertrofia excêntrica, causando remodelamento. Vai causar uma redução na complacência do ventrículo esquerdo, causando uma redução na fração de ejeção, podendo levar à isquemia miocárdica. Isso acaba agravando a função ventricular esquerda no paciente. De sintomas, a gente pode ter palpitação, dispneia, angina, síncope, alipotímia. A maioria tanto estenose quanto insuficiência aórtica, mitral, eles causam muitos dos sintomas de insuficiência cardíaca, ou até mesmo sintomas de isquemia. Por isso que a gente precisa dos exames complementares para a gente conseguir diagnosticar. De exame físico, o que a gente tem? A gente pode ter uma diminuição na pressão de pulso do paciente, um sopro diastólico decrescente, uma pressão arterial divergente entre membros superiores e membros inferiores e uma congestão pulmonar importante. O diagnóstico. No eletrocardiograma, se a fração de ejeção do paciente for maior do que 50% e a dimensão diastólica dele final for entre 65 e 70, na verdade, isso ali é do ecocardio, né? Eu acabei trocando ali. No ecocardiograma, se a gente tiver esses achados de uma fração de ejeção maior do que 50% e uma dimensão final entre 65 e 70, já é indicativo de uma intervenção cirúrgica. No eletrocardiograma, a gente vai ter sobrecarga das câmeras esquerdas, distúrbios de condução intraventricular, e no paciente grave, se ele tiver mais do que 30 milímetros cúbicos ou mais de 60 ml de jato regurgitante, já é considerado uma insuficiência grave.
O cateterismo cardíaco ele é indicado quando os exames não invasivos não foram conclusivos, não nos deram o diagnóstico. Ou também quando há indicação cirúrgica, assim como na estenose, para ver se o paciente vai precisar de alguma outra abordagem para já aproveitar o momento cirúrgico. De tratamento, a gente tem o tratamento farmacológico, que pode ser feito pelo nitroprusiato, que ele vai acabar diminuindo a resistência vascular periférica, medidas para diminuir a pós-carga e medidas antihipertensivas, para controle, principalmente controle de pressão. O tratamento intervencionista, ele é indicado nos pacientes sintomáticos ou com algum sinal de falência do ventrículo direito, ou então na insuficiência aórtica aguda, que daí ela acaba se tornando uma emergência cirúrgica já. Aí falando um pouquinho da parte da válvula mitral. A estenose mitral, então, a área valvar normal da mitral, ela varia de 4 a 6 centímetros. Se a gente tiver uma estenose leve, vai ser maior do que 1,5, e uma estenose considerada moderada grave, ela vai ter menos do que 5 centímetros. As principais etiologias, de novo, a doença reumática, uma degeneração senil, aqui também é uma causa importante, ou uma causa já congênita. Os principais fatores de descompensação para uma insuficiência mitral seria uma fibrilação atrial, uma anemia, a gestação pode causar descompensação, ou uma tireotoxicose nos pacientes que têm hipo ou hipertiroidismo, pacientes que já são diagnosticados e têm algum indício de algum tipo de insuficiência, a gente tem que pedir os exames seriados sempre para acompanhar, para evitar a tireotoxicose. Aí um pouco da fisiopatologia, o que a gente vai ter? Vai ter uma diminuição na abertura valvar, isso vai acabar acarretando um aumento no gradiente do fluxo, que vai acabar levando ao aumento da pressão no átrio esquerdo, causando uma dilatação do átrio. Os sintomas, de novo, são palpitações. A gente pode ter hemoptise, que ela é causada pela ruptura de algumas veias brônquicas, devido à hipertensão pulmonar, que a insuficiência pode causar. A gente pode ter dispneia, angina e síncope de novo. No exame físico, a gente pode ter a facies mitralis, que seria uma hiperemia crônica dos maxilares, sinais de congestão pulmonar e insuficiência cardíaca direita, um sopro diastólico. Aqui o sopro ele é bem difícil de ser encontrado. A gente consegue melhorar a ausculta quando a gente decubita o paciente lateralmente. Acaba ajudando a gente a conseguir fazer essa ausculta e esse achado. E a insuficiência mitral, ela está bem associada com a fibrilação atrial. Diagnóstico. No eletrocardiograma, a gente vai ter uma sobrecarga do átrio esquerdo e de câmeras direitas e pode ter o achado de uma fibrilação atrial. No ecocardio, ele é uma ferramenta-chave no diagnóstico, ele ajuda a gente a diagnosticar mesmo a insuficiência através da avaliação da regurgitação. O ideal é fazer um ecocardio transesofágico para avaliar principalmente a presença de trombos no átrio, devido a essa associação da insuficiência mitral da estenose mitral com a fibrilação atrial. E o cateterismo cardíaco também só é solicitado em caso de dúvidas diagnósticas mesmo. Aí o tratamento, a gente também tem o tratamento farmacológico, que seria mais para controle de frequência e anticoagulação, também por causa da associação com a fibrilação atrial. O beta-bloqueador acaba sendo a terapia de escolha para o controle da frequência. E quando o paciente está descompensado, a gente pode acabar optando pelos diuréticos, inotrópicos, o nitrato e os vasodilatadores arteriais para a diminuição dos sintomas. A parte intervencionista, a gente pode fazer a valvoplastia por balão, que sempre vai ser a primeira opção. E a parte cirúrgica mesmo, ou intervencionista, só vai ser feito quando o paciente tem uma anatomia desfavorável para fazer a valvoplastia por balão, ou quando o paciente tem a presença de trombo. Aí acaba sendo optado pela cirurgia mesmo. Aí a insuficiência mitral.
A insuficiência mitral, ela é uma disfunção valvar que vai permitir a regurgitação do jato de volta para o ventrículo esquerdo. Como etiologias, a gente tem de novo a doença reumática, uma degeneração senil, alguma sequela de endocardite infecciosa pode levar à estenose mitral, à insuficiência mitral. O próprio prolapso de válvula mitral pode acabar levando à insuficiência. A isquemia, doenças de colágeno também podem acabar acarretando uma insuficiência de válvula. Então, de fisiopatologia, o que a gente vai ter? A gente vai ter um aumento no fluxo do ventrículo esquerdo, que vai acabar causando uma disfunção contrátil, diminuindo a fração de ejeção, vai acabar ocasionando uma ativação do sistema simpático, levando uma hipertrofia do ventrículo esquerdo e levando a dilatação progressiva do coração. De sintomas, a gente tem principalmente a congestão pulmonar, redução do débito cardíaco, que pode acabar acarretando num choque cardiogênico. Então, quando a gente recebe um paciente com choque cardiogênico, é sempre bom a gente lembrar que existe essa possibilidade de ser uma insuficiência. De exame físico, o que a gente tem? A gente tem o sopro holosistólico, que aqui, nesse caso, ele pode irradiar para a axila, pode ter sinais compatíveis com edema agudo de pulmão e aumento no frêmito. O diagnóstico, de novo, com eletrocardiograma, a gente vai ter uma sobrecarga de câmara esquerda, pode ter arritmia atrial ou ventricular e o achado da fibrilação atrial. No ecocardiograma, a gente vai conseguir avaliar a estrutura valvar, o fluxo e o gradiente dessa válvula. Quando o paciente tem uma insuficiência grave, o orifício de regurgitação ele vai ser maior do que 0,4 centímetros quadrados e o volume regurgitante vai ser maior do que 60 ml. Aqui também, o eco transesofágico ele é sempre a melhor escolha, porque ele permite uma visualização melhor da válvula e também da vegetação nos casos de endocardite. O cateterismo cardíaco também é solicitado só em caso de dúvida diagnóstica ou quando o paciente vai fazer uma abordagem cirúrgica. O tratamento farmacológico. No caso do paciente que tem uma insuficiência mitral aguda, a gente vai fazer vasodilatação progressiva com nitroprussiato, e se o paciente estiver em choque refratário, a gente pode fazer o uso do balão intraórtico. No paciente crônico, a gente vai usar o IECA ou o BRA, o beta-bloqueador, para controle de frequência, o IECA e o BRA para controle de pressão, e a gente também pode fazer o uso da espironolactona. No tratamento intervencionista, a gente também pode fazer só a plastia da válvula ou a troca valvar. Sempre a gente tenta optar pela plastia da válvula, que ela acaba tendo menos complicações, tanto a curto quanto a longo prazo. A insuficiência tricúspide. No caso da insuficiência tricúspide, a funcional é a mais comum do que a causa orgânica, devido à hipertensão pulmonar ou uma doença cardíaca esquerda. Ela tem como principais etiologias o trauma, a inserção ou a remoção do marca-passo pode acabar levando à insuficiência. Às vezes, alguma biópsia que é preciso fazer no caso de alguma endocardite ou alguma alteração também pode acabar levando a uma insuficiência, e ela pode acabar levando à estenose da tricúspide. A principal causa de estenose da tricúspide acaba sendo a presença de uma insuficiência prévia. De sintomas que a gente vai ter também, congestão pulmonar e redução do débito cardíaco. Aqui a gente vai ter uma turgência de jugular, uma B2 hiperfonética, sopro sistólico regurgitativo, e a gente pode ter hepatomegalia. O diagnóstico, através do eletrocardiograma, a gente vai ter uma sobrecarga de câmara direita, uma fibrilação atrial, e o cateterismo cardíaco, como em todas as outras estenoses e insuficiências, a gente só vai solicitar se a gente tiver dúvida diagnóstica ou plano de abordagem cirúrgica. O tratamento, ele é intervencionista. O intervencionista, né, ele é considerado naqueles pacientes que têm uma insuficiência severa, que já vem para a gente com algum sinal de falência cardíaca.
Aí as próteses valvares, a gente tem a prótese metálica e a prótese biológica. A prótese metálica, ela tem maior risco de trombose, ela pode ocorrer, pode levar à falência cardíaca por obstrução valvar, e ela necessita que o paciente faça anticoagulação. Já a biológica, ela pode levar à degeneração, acarretando uma necessidade de troca. A prótese metálica também, sempre que o paciente faz uma cirurgia de troca de válvula, o cirurgião ele sempre comunica o paciente que o paciente pode vir daqui 5, 10 anos fazer a troca, tanto da prótese metálica quanto da biológica. Então, o paciente sempre está ciente desse risco. E acho que é isso. Algumas das minhas referências. Ok, Dali, muito bom. Alguém tem alguma pergunta para Dali? Carol, você que aplaudiu, Carol, quem mandou? Oi, doutor, tudo bem? O que você achou da aula e o que você queria complementar? Aonde que você está? Me conta. Eu tô na Santa Casa agora, doutor. Tá. Então tá vendo um monte de valvulopatias aí. Eu tô na UTI 3, que é mais suspeita de Covid, mas eu acho que agora na jornada da Santa Casa eu vou aprender bastante sobre o tema, né? Eu achei a aula muito boa da Dali, achei bem clara mesmo. E durante a aula eu fiquei pensando como o eletro, né, pode nos dar bastante dicas, assim, a gente consegue pensar no diagnóstico, né, pelo eletro. E como, assim, o treino disso, de saber analisar bem o eletrocardiograma pode fazer diferença nesses pacientes, né? Mas, assim, a gente precisa muito do treino para conseguir ter boas informações pelo eletro, né? Achei a aula muito boa, Dani. Eu acho que é um comentário interessante, Carol. A semiologia cardiológica de beira de leito, a ausculta cardíaca, a avaliação do pulso venoso, avaliação do pulso arterial, a ausculta nas diversas posições, né? O uso adequado do estetoscópio, todos os fenômenos da base do coração, eles se amplificam quando você fica sentado com o tórax refletido para frente, todos os fenômenos da ponta do coração, eles se amplificam quando você fica num decúbito lateral esquerdo, conhecer bem o ciclo cardíaco, todos os fenômenos que ocorrem durante a sístole e da diástole, e a complementação com o eletrocardiograma, isso fez parte da vida do cardiologista e dos clínicos, avaliando doentes cardiológicos durante muito tempo, né? Isso ainda é fundamental, principalmente para quem faz avaliação de doentes ambulatoriais, primariamente. A ecografia, obviamente, tornou essas coisas mais fáceis, né? Principalmente para fazer os diagnósticos das diversas valvulopatias que a gente tem mais dificuldade de identificar na beira do leito. A valvulopatia mais difícil de ser identificada é a estenose mitral. A estenose mitral, pelo fato dela não causar grandes comprometimentos do ventrículo esquerdo, então não altera muito o ictus cardíaco, não desvia o ictus cardíaco para baixo nem para a esquerda, tem um sopro relativamente baixo, né, no ritmo de Durosier. Ele é mais difícil de ser auscultado. De modo geral, o sopro da estenose mitral você escuta melhor com a campânula, com a parte de trás do estetoscópio, né? Em decúbito lateral esquerdo. O doente, quando esses doentes fazem muita fibrilação atrial, quando ele faz fibrilação atrial, o sopro se torna ainda mais difícil de ser auscultado. Mas os outros sopros são bem mais fáceis de serem ouvidos e serem auscultados na beira do leito.
Então, tudo isso é importante na hora de poder avaliar esse doente, sim. Valvulopatia, com a diminuição da doença reumática, diminuiu significativamente o número de doentes com valvulopatia. Eu, quando comparo com a minha época, quando eu me formei há 40 anos atrás, a gente tinha... era frequente um setor de clínica médica ter metade dos doentes com valvulopatia, com cardite reumática, com artrite, com nódulos eritematosos, toda a parte aguda da cardite, ela não desapareceu, obviamente, mas se tornou mais infrequente com a melhora da saúde pública e com o controle das infecções estreptocócicas de orofaringe, principalmente quando elas são avaliadas por um médico e não por um mago ou um sacerdote, né? Tomando uma continuidade da aula de ontem. Então, as valvulopatias são bonitas do ponto de vista semiológico, eu acho isso legal. Quem mais quer fazer algum comentário? Marcelo, tudo bem, Marcelo? Está de plantão? Oi, doutor. Tô saindo agora. Você está onde? Tudo bem? Onde é que é isso? Gostei bastante da aula da Dali. Tá. Oi? Não, pode falar. Desculpa, cortou. Gostei bastante da aula da Dali. O que sempre me ajudou quando eu estudo a valvulopatia é entender a fisiologia mesmo, né? Pensar em quatro válvulas e estenose e insuficiência. A gente tem oito doenças para a gente saber qual que é o tipo de sopro, se é sistólico ou diastólico, né? Então, sempre que me ajudou é tentar ver a anatomia mesmo. Na prática é muito difícil, né? Acho que no ambulatório já é difícil, na UTI é mais difícil a gente tentar escutar esses sopros, né? Mas é uma coisa que a gente tem que treinar mais, eu acho. Você sabe que é fundamental para vocês não só fazer o diagnóstico da valvulopatia, mas tentar entender todo o mecanismo fisiopatológico que leva à compensação cardíaca para cada uma das valvulopatias e a maneira como elas descompensam e aí, consequentemente, qual é o melhor tratamento para cada uma delas. Ok? Eu selecionei aqui algumas coisas que são assim, fundamentais de serem guardadas. A primeira delas, quando vocês tiverem um doente com estenose mitral, à medida que a estenose mitral vai piorando, o volume sistólico se torna fixo. Né? E esse volume sistólico fixo, ele responde muito pouco a inotrópicos. Você tem uma obstrução na via do ventrículo esquerdo. Quando esses doentes começam a descompensar e esses doentes começam a desenvolver dispneia e, eventualmente, entra em edema agudo do pulmão, esse doente precisa ser compensado do edema agudo do pulmão. O mais importante para esses doentes daí é diurético, avaliar se ele não está em fibrilação atrial, porque as fibrilações atriais, de um modo geral, descompensam muito as lesões mitrais, mas também a estenose aórtica, e não fazer vasodilatador. Okay? O doente com estenose mitral grave, à medida que a estenose ela vai piorando e o volume sistólico vai caindo, a manutenção da pressão arterial se faz através de vasoconstrição periférica. Então, administrar um vasodilatador para um doente que tem insuficiência cardíaca, então fica ali na cabeça, tem insuficiência cardíaca, vou vasodilatar, preste atenção se esse doente não tem uma estenose aórtica grave. Porque se ele tiver uma estenose aórtica grave e você vasodilatar, a pressão arterial rampa para baixo e ele choca. Ok?
Então, uma coisa para poder lembrar. O doente com insuficiência aórtica é o doente que tem, talvez, a semiologia de precórdio mais bonita, né? Aquele coração que dança, aquele pulso arterial forte, em martelo d'água, uma grande regurgitação, tem um fluxo anterógrado, tem um fluxo retrógrado, às vezes a cabeça balança, a pupila pulsa, tem uma semiologia cardiológica muito rica, o doente com insuficiência aórtica avançada. Esses doentes não têm sido mais tão frequentemente encontrados na prática clínica porque eles são operados mais cedo. Mas lembrar que insuficiência aórtica, pelo fato de que o coração vai se adaptando àquela sobrecarga de volume, quando ele desenvolve congestão pulmonar, geralmente é uma manifestação bem tardia. Esse doente está muito próximo da necessidade mesmo de ter indicação cirúrgica. Esses doentes que têm insuficiência aórtica frequentemente têm insuficiência mitral junto. Muitas vezes nem por lesão mitral primária, mas é porque à medida que o coração esquerdo vai dilatando para compensar a sobrecarga de volume, ele dilata o anel das válvulas atrioventriculares, mitral e tricúspide, e desenvolve também uma insuficiência da válvula atrioventricular, uma insuficiência mitral, muito mais por causa de um alargamento de todo o aparelho valvular. E muitas vezes só o controle da insuficiência aórtica é suficiente para poder diminuir também, ou eventualmente controlar a insuficiência mitral desses doentes. O doente com estenose mitral é um doente que tem ventrículo esquerdo normal, mas é um ventrículo esquerdo que bate seco, né? Então, de um modo geral, é um sopro mais difícil de ser audível, às vezes até mais fácil de avaliar frêmito nesses doentes. Coloca ele em decúbito lateral esquerdo, põe a mão no quinto espaço intercostal, na ponta do coração. Às vezes você sente o frêmito sem escutar bem o sopro. Geralmente tem P2 bem hiperfonética, porque esses doentes desenvolvem hipertensão pulmonar significativa. O que é importante para a gente manter em mente? Que o doente que tem estenose mitral, ele não pode desenvolver fibrilação atrial. Por quê? Porque o enchimento do ventrículo esquerdo, que está restrito por causa da estenose mitral, quando ele desenvolve fibrilação atrial, cai significativamente o enchimento do ventrículo esquerdo. Esses doentes não só desenvolvem congestões, de um modo geral, uma congestão aguda, rápido, e desenvolvem também bastante baixo débito. Esses doentes precisam de fazer um esforço naquelas primeiras horas, avaliar se ele tem ou não tem trombo intracardíaco, se a fibrilação atrial foi aguda. Eventualmente, esses doentes, então, nesses casos, podem se beneficiar de uma cardioversão rápida para retornar novamente à função atrial e voltar, pelo menos para o basal, o enchimento do ventrículo esquerdo novamente. Né? Quando isso não for possível, eventualmente o controle da frequência cardíaca pode ser suficiente para esses doentes. Né? Porque como eles têm uma estenose mitral, o tempo de enchimento diastólico é mais importante do que aqueles doentes que não têm estenose mitral. Na presença da estenose mitral, como o fluxo é lento, se você diminui muito o tempo diastólico, se diminui muito o enchimento ventricular. E esses doentes descompensam mais rapidamente. Então, controlar a frequência ventricular através da diminuição da resposta, da passagem de estímulo da fibrilação atrial para dentro do ventrículo. Ou, eventualmente, se o doente estiver numa fase aguda, tiver baixo risco de
ser cardiovertido, ele deve sofrer cardioversão. Então vejam que para cada valvulopatia tem uma forma melhor de você poder abordar hemodinamicamente, farmacologicamente, que é aquilo que é a nossa tarefa principal quando nós estamos na frente de um doente com uma valvulopatia descompensado num serviço de emergência ou dentro da UTI. Lembrar que esses doentes fazem muita hipertensão pulmonar, e uma hipertensão pulmonar que se torna crônica. Essa hipertensão pulmonar que se torna crônica, pelo fato de esses doentes viverem, às vezes, semanas, meses, anos, com congestão persistente, faz com que eles desenvolvam uma hipertensão pulmonar crônica e uma sobrecarga de ventrículo direito e, às vezes, até uma disfunção de ventrículo direito. Isso é importante saber, porque quando esses doentes vão para a cirurgia e fazem uma troca da válvula mitral, eles, de repente, eles têm um controle do enchimento ventricular esquerdo, mas a cirurgia não controla a hipertensão pulmonar, que, de um modo geral, é crônica e vai ficar persistente. Muitos dos baixos débitos ou das hipotensões arteriais que vocês encontram no pós-operatório dos doentes que vão para a cirurgia de correção de válvula mitral, eles fazem baixo débito no pós-operatório por disfunção do ventrículo direito pela hipertensão pulmonar. Então, uma abordagem dessa disfunção do ventrículo direito, ela é importante, às vezes até com inotrópico, e a gente não sabe bem se isso é verdadeiro ou não, mas aparentemente a milrinona tem mais efeito nas disfunções do ventrículo direito, porque ela diminui mais a hipertensão pulmonar do que outros inotrópicos. Então, ela pode ser favorecida em casos mais refratários de hipoperfusão pós-operatória depois das cirurgias por estenose mitral. Então, vejam como muda para cada valvulopatia, tem algumas particularidades, compreender o mecanismo fisiopatológico de cada uma delas e como esses doentes descompensam é importante. Por último, a insuficiência mitral. A insuficiência mitral também gera frequentemente congestão aguda ou crônica. Quando o doente com insuficiência mitral desenvolve uma congestão aguda, lembrar que ele pode ter tido uma insuficiência mitral aguda, né? Seja por uma ruptura de uma cordoalha, seja por uma ruptura de uma lacínea da válvula mitral, seja por uma endocardite infecciosa, tem que estar com isso em mente sempre, né? Ou mesmo por um distúrbio degenerativo em pessoas mais velhas. Essas congestões agudas de insuficiência mitral são difíceis de serem tratadas e, de um modo geral, precisa de estar com isso na cabeça, porque, eventualmente, uma eco rapidamente resolve isso e esse doente vai precisar de uma cirurgia meio que de emergência. Esses doentes se beneficiam muito de vasodilatador, né? Os doentes que se beneficiam de vasodilatador são os doentes com insuficiência, seja aórtica, seja mitral, porque elas facilitam o fluxo anterógrado. Os doentes com estenose geralmente não se beneficiam de vasodilatador e estenose aórtica pode piorar significativamente. Lembrar que o doente com insuficiência mitral, assim como o doente da estenose aórtica, menos, mas também, ele também precisa de uma função atrial, e esses doentes, quando desenvolvem taquicardia, com uma fibrilação atrial aguda, podem se beneficiar do retorno da função atrial, se isso for possível. Acho que vocês devem ter estudado fibrilação atrial, acho que na semana passada, na outra semana, de como cardioverter, em quais situações. Isso é importante. Então, assim, essas considerações para poder lembrar que nem todas as valvulopatias são iguais, na verdade elas são muito diferentes, elas são do ponto de vista propedêutico e semiológico muito bonitas,
mas entender cada uma delas é fundamental para poder compreender aquilo que está acontecendo com o doente, mas também para personalizar um tratamento específico para cada um delas. Terminando, quero dizer que é infrequente um doente ter uma lesão dessas pura. Frequentemente, ele tem mais do que uma lesão, ou em duas válvulas diferentes, né? Ou tem duas lesões na mesma válvula, com predomínio de uma delas. É uma dupla lesão aórtica com predomínio da insuficiência, é uma dupla lesão mitral com predomínio da insuficiência. Então, os doentes são ainda mais complicados, ainda do que só separar nesses 4 grupos. Mas separando nesses 4 grupos, pelo menos dão uma direção didática de como interpretar esses doentes. É isso. Alguém quer fazer algum comentário adicional? Ok, obrigado, Dali.